Pensa só na missão. Descobrir do que o universo inteiro é feito, mas sem telescópio, sem microscópio, sem laboratório, usando só a cabeça. Pois é, essa foi a aventura dos primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos. Foram eles os primeiros a ter a coragem de fazer a pergunta que ia mudar para sempre a história do pensamento. Afinal de contas, qual é a matéria-prima de tudo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Antes desses caras, as respostas vinham dos mitos. Caiu um raio? Ah, foi Zeus que estava bravo. Mudou a estação do ano? Culpa da Perséfone. Só que para esse novo grupo de pensadores, essa explicação já não servia mais. Eles queriam uma resposta que viesse da lógica, da observação da natureza e não da vontade dos deuses. E foi aí que a nossa história começou de verdade. E o que acontece aqui é simplesmente uma das maiores revoluções da mente humana. É a passagem do mito para o logos. É uma virada de chave brutal na forma de olhar para o mundo. Em vez de se basear em histórias de deuses e heróis, a gente passa a usar a razão para investigar a natureza, ou a physis, que era a palavra que eles usavam. O legal de ver essa comparação é que a ferramenta mudou completamente. O mito usa a fé, a tradição. Já o logos, não. Ele usa o argumento, a observação, a busca por uma causa que esteja no próprio mundo. A pergunta deixou de ser quem fez isso acontecer e passou a ser o que fez isso acontecer e como. Isso aqui, gente, é a certidão de nascimento da filosofia e, de certa forma, da ciência também. Ok, então o grande objetivo dessa turma era achar a tal da Arché. Para facilitar, pensa na Arché como se fosse o código-fonte do universo, sabe? O ingrediente básico, a pecinha de Lego original da qual todo o resto é feito. Se eles descobrissem a Arché, eles teriam a chave para entender absolutamente tudo. Uma ambição assim é de tirar o fôlego. Para entender isso, a analogia do Lego é perfeita. Pensa bem, a gente pode pegar um monte de bloquinhos e construir uma casa. Depois a gente desmonta tudo e com os mesmos blocos constrói, sei lá, uma nave espacial. As formas, a casa, a nave, mudaram completamente. Mas o material fundamental, os blocos de Lego, continuam os mesmos. Essa era a lógica da Arché. E os primeiros a encarar essa investigação cósmica foram os caras de uma cidade chamada Mileto. Eles foram os pioneiros, os que deram o pontapé inicial, propondo que essa Arché era algo material, algo que a gente podia de alguma forma encontrar aqui no nosso mundo mesmo. E o primeiro grande palpite veio de Tales. Para ele, a resposta era água. E olha, antes de achar estranho, vamos pensar como ele. A vida precisa de água, as sementes são úmidas, a gente precisa de água para sobreviver, e mais, a água muda de estado. Ela vira gelo, que é sólido, e vira vapor, que é gasoso. Foi a primeira tentativa de explicar a variedade toda do mundo com uma única ideia racional. Genial. Mas aí veio o aluno do Tales, o Anaximandro, e deu um passo além. Ele ficou pensando, mestre, se tudo é água, como é que existe o fogo, que é o oposto da água? Para ele, a Arché não podia ser nenhuma das coisas que a gente vê. Tinha que ser algo anterior, uma fonte de tudo, o apeiron. Uma substância infinita, indefinida, de onde saem os opostos, tipo o quente e o frio, para formar o mundo. Que salto para o pensamento abstrato. Depois veio o Anaxímenes, que tentou juntar um pouco das duas ideias. Ele voltou para um elemento que a gente conhece, o ar, mas adicionou um processo para explicar como as coisas mudam. Olha que sacada! O ar, quando fica mais solto, mais rarefeito, vira fogo. E quando você comprime ele, ele vira vento, depois nuvem, depois água, terra e até pedra. Pela primeira vez, alguém não disse só o quê, mas também como as coisas se transformam. Só que aí, a investigação deu uma guinada bem inesperada. E se o grande segredo do universo não fosse uma substância, não fosse algo que a gente pudesse tocar, e se fosse um código, algo totalmente abstrato? Essa foi a grande sacada dos pitagóricos. Para essa turma que era, bem, obcecada por matemática, a resposta não era material, de jeito nenhum. A resposta estava nos números e na relação entre eles. A crença deles era radical, para dizer o mínimo. Todas as coisas são números. Eles acreditavam que a realidade, na sua essência mais profunda, é matemática. O universo não seria feito de água ou de ar, mas seria governado por uma harmonia numérica. E se a gente entendesse essa harmonia, a gente entenderia o cosmos. E quando parecia que eles estavam no caminho certo, pá! Surge uma treta filosófica gigantesca que vai balançar tudo. A discussão deixou de ser sobre qual era a matéria-prima e virou outra, muito mais profunda. A realidade, no fundo, está sempre mudando ou ela é uma coisa só, eterna e parada para sempre?
De um lado do ringue, a gente tem Heráclito. Para ele, a única coisa que não muda no universo é a própria mudança. Tudo está sempre virando outra coisa, num fluxo que nunca para. Aquela frase famosa de que não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio é a imagem perfeita disso. Na segunda vez, nem a gente nem o rio somos os mesmos. A realidade para ele é movimento puro. Do outro lado, o oposto completo, Parmênides. Usando só a lógica, ele chegou a uma conclusão radical. Ele disse: pensa comigo, o que é, simplesmente é. Não pode ter vindo do nada, porque o nada não existe, e também não pode virar nada. Logo, o ser, a realidade, é uma coisa só, eterna, indivisível e imóvel. E a mudança que a gente vê é só uma ilusão dos nossos sentidos. Que pancada no nosso jeito de ver o mundo! E o centro do argumento dele, essa lógica que parecia de ferro, é essa frase: o que é, é. O que não é, não é. Parece até bobo de tão simples, né? Mas as consequências disso são gigantescas. Para ele, o ser, aquilo que existe, simplesmente é. E o não ser, o nada, bom, o nada não é. Não existe. Vamos seguir o raciocínio dele. O ponto crucial é o seguinte: para alguma coisa nova surgir, para acontecer uma mudança de verdade, essa coisa nova teria que vir do nada, do não ser, certo? Mas como é que algo pode vir de uma coisa que não existe? É impossível. A conclusão lógica, então, é que nada nunca nasce nem morre. Tudo que existe sempre existiu. É eterno, é imutável. E toda aquela mudança que a gente vê com os nossos olhos seria só uma ilusão dos sentidos. Era um beco sem saída. E aí a filosofia se viu numa encruzilhada. De um lado, a experiência dos nossos olhos, com o Heráclito dizendo que tudo se move, do outro, a lógica fria de Parmênides, dizendo que a mudança é impossível. E agora, em quem acreditar? Na razão pura ou nos nossos próprios sentidos? O debate estava lançado. E para botar mais lenha nessa fogueira, entra em cena Zenão, o discípulo de Parmênides. Ele criou uns quebra-cabeças lógicos, os famosos paradoxos, não para provar uma teoria nova, mas para mostrar que a nossa ideia comum de movimento, se for analisada de perto, é totalmente absurda. O paradoxo mais conhecido é o de Aquiles e a tartaruga. Imagina uma corrida. A tartaruga larga na frente. Para Aquiles alcançar, ele primeiro precisa chegar onde a tartaruga começou, certo? Só que nesse tempinho, a tartaruga já andou mais um pouquinho. Ok, então ele precisa chegar nesse novo ponto, mas aí ela já andou mais um tiquinho, e assim vai, infinitamente. Logicamente a distância diminui, mas nunca chega a zero. É de dar um nó na cabeça. Depois desse checkmate lógico de Parmênides e Zenão, a filosofia precisava de heróis. A missão da próxima geração de filósofos era bem clara. Como a gente pode salvar o mundo que a gente vê, o mundo da mudança, sem desrespeitar a lógica poderosa de que o ser não pode nascer do nada? Empédocles veio com uma solução muito criativa. Ele pensou: e se a arché não for uma coisa só, mas várias? Ele propôs 4 raízes, que seriam eternas: terra, água, ar e fogo. Nada novo é criado do nada. As coisas que a gente vê nascendo e morrendo são só misturas e separações dessas raízes, que são governadas por 2 forças: o amor, que junta tudo, e a discórdia, que separa. Anaxágoras foi ainda mais longe. Para ele, não eram só 4, mas infinitas sementes de tudo. A frase dele era: tudo está em tudo. Pensa assim, quando a gente come pão e nosso corpo cria cabelo, não é que o pão magicamente vira cabelo. É que já existiam sementes minúsculas de cabelo dentro do pão, e nosso corpo só organizou elas. É uma maneira fascinante de explicar a transformação. Mas talvez a solução mais genial, a que chegou mais perto do que a gente pensa hoje, veio de Leucipo e Demócrito, os atomistas. Eles concordaram com Parmênides: o ser não pode mudar. Para eles, o ser eram os átomos, partículas minúsculas, indivisíveis e eternas. Só que aí veio o pulo do gato. Eles deram um passo super ousado e disseram: o não ser, o vazio, ele também existe. E é justamente esse vazio que dá espaço para os átomos se moverem, se chocarem e se combinarem para formar tudo que a gente vê. Sensacional, né? Percebeu a genialidade da coisa? Aquele problemão criado por Parmênides obrigou a filosofia a evoluir, a ficar mais sofisticada. A resposta não era mais uma coisa só, mas várias. A mudança deixou de ser uma ilusão e passou a ser a reorganização de peças eternas, seja na dança do amor e da discórdia, na mistura das sementes ou no balé dos átomos no vazio. Quando a gente olha para trás, para toda essa história, o legado desses pensadores é imenso.
Claro, eles não chegaram nas respostas da física moderna, não é essa a questão. Mas o método que eles criaram, isso foi revolucionário. Essa ideia de tentar explicar o mundo usando a razão em vez de aceitar o mito abriu um caminho que foi seguido por Platão, por Aristóteles, que levou à revolução científica e, no fim das contas, à ciência que a gente conhece hoje. Eles deram o primeiro passo, que é sempre o mais difícil e o mais importante de todos. E talvez essa seja a grande lição. O valor real dos pré-socráticos não está tanto nas respostas que eles deram, se era água, ar, números ou átomos. O grande valor está no fato de que eles inventaram um jeito novo de perguntar, e principalmente um método novo para buscar as respostas, a investigação baseada na razão. Isso tudo nos deixa com a pergunta para a gente pensar, né? Aquela busca deles pela arché, por um princípio único, não parece muito com a busca da física moderna por uma teoria de tudo? Essa procura por uma explicação fundamental para a realidade, ela continua até hoje. A pergunta que fica é, será que um dia a gente encontra